Bom dia, Luminews. Eu sou a Sara e nós somos do nono ano. A gente leu o livro Miro que Descobriu o Vento e a gente vai falar um pouquinho sobre ele agora. Eu gostaria de saber quais são as questões sociais expostas pelo livro. Bom, eu vou começar abordando sobre o principal tema que o livro fala, que é sobre o clima, que é muito intenso e castiga muito as pessoas que estão morando ali no Malawi. Sendo de algum tempo tá em clima seco, bem seco, e de outro já tem inundações, que acaba castigando bem o povo do Malawi. O livro ele foca bastante na mudança climática, que tem a seca, que é algo que castiga bastante esse povo que mora lá. E a seca ela causa muitos problemas, porque eles não têm como ter comida. Porque as plantas morrem, eles não têm água potável também, eles raramente têm. E eles morrem de fome, muita gente morre de fome, porque eles não têm dinheiro, eles não têm recurso para comer. Tanto que a criminalidade, quando tá tendo essas secas que duram anos, essas secas duram anos, meses, e quando tem isso, muita gente acaba tendo que roubar, porque você não tem muita escolha, é a sua sobrevivência ou a sobrevivência do próximo. E na nossa cabeça, geralmente, a gente pensa na nossa sobrevivência, e não é algo necessariamente ruim, mas quando você não tem escolha, no que você vai fazer? Além de roubar pra sobreviver, pra comer. Porque morrer de fome realmente é muito dolorido. E isso acaba faltando até um pouco de investimento do próprio governo. O governo até dá alguns alimentos de milho, mas eu acho que isso não acaba se tornando não suficiente, né? Porque de qualquer jeito as pessoas acabam passando fome, morrendo de fome. Porque até o livro fala que em um certo tempo a fome estava tanta que um homem saiu do mato, sentou do lado da família do William e pegou um punhado inteiro da comida que eles estavam comendo e comeu, sem falar nenhuma palavra. Nisso eu acho que acaba faltando um pouco de investimento. Além do que eles não têm um saneamento básico, né? Água potável. Então a família do William tem um poço, né, para tomar água, mas é por isso que o moinho acaba se tornando algo bem essencial para a família dele. Realmente, e isso não. Voltou um pouquinho, tipo, aquele cara aí chega lá e pede um pedaço de comida. Ele não se importa se a família do William vai ficar com fome e vai necessitar desse pedaço de comida. Ele se importa consigo mesmo. Já tá morrendo de fome, é um desespero que vem do fundo da alma. E muitas vezes as pessoas deixam de comer para as outras comerem. Por exemplo, o pai do William, ele deixava muitas vezes de comer a refeição dele, que era a única que ele tinha no dia, para os seus filhos poderem comer. Realmente. Eu só tô penteando a mente. Wherefore, a minha realidade me fez do. Eu tenho uma dúvida aqui, que no final do livro ele pergunta: a oportunidade está em todo lugar. Queria saber um pouco mais o que isso significa. Bom, essa frase, ela mostra como exatamente as oportunidades surgem até em momentos difíceis, em lugares difíceis. O William, ele morava num lugar muito pobre, com seca, que as pessoas tinham muita dificuldade de ir do lugar. Porém, o William buscava as oportunidades, ele enxergava e ele conseguia criar as suas próprias oportunidades. Ele, mesmo ele não tendo condição mais de estudar na escola, ele teve que sair da escola por suas condições financeiras, ele buscou estudar nos livros da biblioteca. Quando ele estava com esses livros, quando ele entendia uma frase, ele buscava entender nas imagens. Ele relacionava as imagens com os textos. E algumas palavras ele até perguntaram a mim, Tekai. Através desses entendimentos, esses estudos que ele teve, ele conseguiu criar as animações dele. Onde que estavam as oportunidades das peças, das coisas que ele precisava para fazer essas coisas? No pé velho, a bicicleta do pai dele. Então, no lixão, ele conseguiu
criar essas coisas através de coisas que estavam ao seu alcance. Através disso, das suprimentas do moinho, ele conseguiu ajudar a sua aldeia, certo? Matou quando ele conseguiu trazer energia. Depois ele conseguiu também a bomba de água, que ajudou muito na seca, que pedia muito da plantação, da seca, da inundação também. E uma frase que eu achei muito bonita no livro é: se você tentar, você consegue. Se está no fundamento, eu refleti, eu falo assim, às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa por não tentar, sabe? A gente pensa assim, eu não vou conseguir, mas a gente não tentou ainda. Então é uma coisa que marca muito o nosso. É uma frase que fala muito sobre o esforço, né? Você tem que fazer para as coisas darem certo. E realmente o EA faz muita coisa. E só ele que faz. Tava todo mundo, ninguém acreditou nele. Bom, muito obrigada aí pela explicação. Até logo. Até.